Em Vale Real, no Vale do Caí, um homem morreu e 3 pessoas foram presas depois de assaltarem uma residência na região de Morro Paris. Um homem foi feito refém pelos criminosos, que ainda usaram o carro da vítima para fugir. E durante a fuga, gente, houve confronto com a polícia. Olha a ousadia dos criminosos. Eu não estou falando que eles estão cada vez piores, cada vez mais ousados. Sobre esse assunto eu converso agora com o primeiro-tenente Nelton Burgues Fernandes, que é comandante do 1º Pelotão de Feliz. Oi, tenente, boa tarde para o senhor, tudo bem? Boa tarde, Vanessa. É com grande alegria que falo aqui com vocês. Para falar a verdade, eu sou o capitão Kaiser, ia ser o tenente Hernandes que falaria com os senhores, mas eu acabei de última hora avocando a responsabilidade e aqui estou com os senhores. Ai, capitão, me desculpa, eu não tinha essa informação, né? Desculpa ter errado o seu nome aí, então vamos começar de novo. Capitão Kaiser aqui na tela de cidade. Não tem problema, Vanessa, ao vivo é assim mesmo, né? Então tá e bom. ontem foi da mesma maneira que está realizando uma apresentação ao vivo, que é um desafio muito grande da parte de vocês, como até falaste, Vanessa. O objetivo desse programa é ajudar a polícia, elucidar a sociedade, até de modo a dissuadir os criminosos. E foi nesse intento que tivemos a intenção de estar realizando essa entrevista. Então explica pra gente, pois é, capitão, explica pra gente o que aconteceu nesse confronto exatamente, porque a gente foi recebendo ao longo do dia, né, informações picoteadas, como se diz, né? Houve o assalto, aí depois houve o confronto, um criminoso foi preso, não, outro foi preso, agora são 3 presos, um morreu. Conta pra gente o que de fato aconteceu. Só para contextualizar rapidamente, nós estamos na região do Vale do Caí, também conhecido como Vale da Felicidade. É uma região que tem pouquíssimos crimes. Para ter uma ideia, ocorreu apenas um homicídio esse ano, nós estamos zerados em roubos a estabelecimentos comerciais e ocorreu um roubo à residência na cidade de Vale Real. É uma cidade que tem aproximadamente 6 a 7 mil habitantes, muito pacata e desacostumada com esse tipo de situação excepcional. Os 4 indivíduos estavam em um veículo Corsa e subtraíram um Vectra. Após a subtração, as informações chegaram à polícia e uma guarnição, quando identificou as placas, empreendeu em perseguição, valendo-se do que preceitua o Código de Processo Penal, de uma abordagem que ela deve levar em conta a fundada suspeita e a possível posse de objetos, requisitos que estavam, sim, preenchidos. Na perseguição, os criminosos, de modo a se furtarem a ação justa e correta da polícia, empreenderam disparos, o que fez com que os policiais zelassem pela própria vida, amparados pelo pálio da legítima defesa, e durante essa perseguição, um dos criminosos foi morto, o veículo foi deixado aberto à estrada e 3 empreenderam fuga. Durante toda a madrugada, com o incansável esforço dos meus colegas de trabalho, sargentos, soldados, sou eu aqui que dou a entrevista, mas os verdadeiros heróis são quem estão no terreno e foi um esforço colaborativo de todos. Foram encontrados todos os criminosos, presos, inclusive a arma utilizada no crime. E esses queridos aí, a gente tem uma foto de um deles com uma tornozeleira eletrônica pronta para ir para o forno, porque está cheio de papel alumínio, né? Eles são suspeitos de outros roubos aí na região. Vocês já conhecem essas figuras aí, capitão? O indivíduo que foi morto ainda não é conhecido e os demais, até para fins de polícia judiciária, não podemos informar no momento. Uma vez que as investigações estão sendo feitas com cautela, de modo até também para preservar a defesa deles. Bom, eu vou catar para mim, capitão, que sim, que são conhecidos da polícia, até porque tá um ali de tornozeleira eletrônica. Então, assim, a gente sabe que vocês não podem dar o nome deles, às vezes muitos detalhes, justamente pela lei de abuso de autoridade, né? Mas iniciantes no crime, pelo visto, eles não são, né? Pois é, esse tipo de intento, para falar a verdade, mostrou-se um pouco desorganizado também. Mas, de qualquer modo, serve como lição de que as regiões seguras, elas têm essas características justamente porque o rigor da lei, ele não poupa os criminosos. Então, a lição que foi dada e que essa função da imprensa, uma função muito democrática de estar revelando para a sociedade como são tratados os criminosos nos lugares mais prósperos, revela que mesmo os criminosos que tentam fazer crimes que não são esperados, acabam enfrentando o rigor da lei. Capitão, por acaso, algum desses presos aí revelou
Por que escolheram essa região aí de Vale Real? Por que especificamente essa vítima? Às vezes a gente sabe, né, que tem alguma informação privilegiada, alguém ventila que a vítima guarda joias, dinheiro, enfim, e aí os criminosos crescem o olho e vão atrás. Já que o senhor mesmo mencionou que não são crimes comuns aí na região, por que eles resolveram atacar aí? Não foi revelado por parte deles, Vanessa, até porque a polícia ela tem esse dever de agir com dureza, mas sempre dentro da legalidade. Os direitos deles de se manter em silêncio foram preservados. Da mesma maneira, quando a arma não havia sido encontrada durante a madrugada, nós seguimos nas buscas e contamos naquele momento com a prova testemunhal. Então, andar junto com o rigor da força e a legalidade é o nosso dever. O que identifica-se? São realmente essas regiões prósperas que chamam a atenção. A prosperidade, embora haja defesas maiores, elas permitem que indivíduos que não querem seguir as leis e querem se valer de facilidades como roubar, furtar, matar e escandalizar a sociedade, busquem atacar pessoas mais bem abastadas. No caso, eles iam furtar e subtrair um Vectra. De qualquer maneira, é uma situação muito excepcional. Esse ano também ocorreu próximo à cidade de Caxias do Sul, quando entrou em nossa área, houve uma perseguição, mas oriunda de outra região, e também todos os indivíduos que estavam na fuga e que dispararam contra as guarnições que o perseguiam foram encontrados. Assim, há uma dissuasão para os criminosos, mas eles sempre fazem aquele cálculo racional. A senhora que lida todo dia com criminalidade até deve saber melhor do que eu. Eles fazem um cálculo do risco de serem pegos e os ganhos que vão ser aferidos. Felizmente, essa conta não bateu esta madrugada. Infelizmente também, né, capitão, o senhor que é mais especializado em segurança pública do que eu, vai me dizer, os criminosos eles não têm nada a perder. Né? Diferente da gente, que tem família em casa, tem um trabalho para voltar, né? Sabe o valor da vida para eles, e aí a gente entra em uma discussão sociológica, antropológica, né? Eles não têm nada a perder, ou porque foram criados sem pai, sem mãe, ou porque não receberam acesso à educação, ou porque não quiseram também estudar, ter um emprego, uma vida decente, enfim, por N motivos. Mas eles chegam lá e metem o louco, tanto é que resolveram puxar o gatilho contra a Brigada Militar, que é muito mais treinada, e acertou um deles, que agora deve estar abraçando o capeta lá na parte de baixo. A gente sabe também que bandido tem família, é uma família que está chorando nesse momento, mas a escolha foi dele e a gente não vai entrar nesse mérito. Agora, capitão, uma informação que chegou aqui para mim é que o carro que eles chegaram aí na cidade havia sido roubado também era roubado, ou seja, eles estavam com o carro roubado, chegaram aí e queriam roubar outro, então. É isso? Isso, inclusive facilitou nossa própria identificação. Recentemente foi instalada na cidade de Feliz, foram instalados 13 pontos de monitoramento, 3 deles com cercamento eletrônico, isto é, são pontos que independem da ação humana. Eles identificam a placa, mandam para uma base de dados e conferem se o veículo é furtado, roubado, o que auxilia na identificação. Então, essa região próspera, que também tem políticos que visam o bem comum, estão muito alinhados com a Brigada Militar, permitem que a nossa preparação para qualquer empreitada criminosa seja uma reação rápida e eficaz. Assim como a própria população, uma população muito ordeira. Há muita colaboração por parte dos populares, muitos têm armas dentro da legalidade, o que também dissuade os criminosos, até porque a responsabilidade pública é de todos. Nós, policiais militares, quando nos formamos, nós fazemos um juramento com o risco da própria vida, mas isso não significa que seremos sempre mártires, sempre nos sacrificaremos. Então, essa colaboração entre polícia, cidadãos armados dentro da legalidade, impedirão que os criminosos reinem, e essa noite provou isso. E a comunidade ajudou vocês de alguma maneira durante essa empreitada noturna aí, capitão? Sim, a cada latido de cachorro eles nos ligavam. O latido de cachorro é digamos assim, que é uma tecnologia que nos permite aferir uma anormalidade. E eles têm uma percepção muito boa. Então recebemos diversas ligações e uma população ordeira que se preocupa com o nosso trabalho, não só na noite de ontem, estão sempre colaborando com a Brigada. Vale fazer menção também ao Ministério Público, com a promotora Lara, que sempre trabalha no sentido da lei e não da leniência, assim como as juízas que compõem toda a região. É um trabalho público e privado no caminho da justiça.
Perfeito, capitão. Muito obrigado. Adorei bater esse papo com o senhor, né? Volte sempre aqui na tela do Cidade quando tiver. A gente não quer que tenha, né? Mas quando tiver alguma ocorrência aí na região, a tela do Cidade está aberta para o senhor aí prestar esclarecimentos para toda a população aqui do Rio Grande do Sul. Vanessa, inclusive em setembro vai ter a festa do Moranguinho, nossa região do 27º Batalhão. Tem diversas cidades, todas muito prósperas e maravilhosas. Então nós aguardamos a Record por lá, até porque é um prazer poder estar falando com vocês. O trabalho que desempenham é hercúleo, é um trabalho nobilíssimo. Mas também para os bons momentos nós os aguardamos e contem conosco sempre. E bora comer moranguinho. Até a próxima, capitão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.